São assuntos muito frequentes, especialmente no consultório de ginecologia e obstetrícia, pela necessidade, por se ver ainda tantos casos de DSTs, mas porque as mulheres também estão procurando mais informações sobre isso, não é, doutora? Eu acredito. Eu acho que é interessante que hoje a gente já, o avanço da internet, com acesso à informação, os pacientes conseguem hoje ter a maior preocupação. O que a gente lamenta um pouco é que às vezes é um pouquinho tarde, né? É isso que a gente insiste tanto na prevenção. Procure informação quando já tem algum sinal de que está com algum problema. Quando já tem algum problema. Porque se você faz parte, você respeita o seu corpo, respeita os seus limites, dificilmente você vai ter algum problema, né? O organismo humano é maravilhoso, né? Então, ele respeita muito bem as nossas atitudes. Então, se a gente faz o nosso preventivo todos os anos, procura assistência médica, é importante que diga que a rede pública brasileira, ela tem esse aporte, graças a Deus hoje a gente tem dificuldade, mas não é porque você não tem um plano de saúde privado que você não tem acesso, claro, porque às vezes é difícil, claro que é difícil, não tenha dúvida, porque não tem tanta facilidade como a gente gostaria, mas eu acho que o Brasil está no caminho, né? A gente tem buscado, tem visto o avanço. Nesses anos que eu tenho de formatura, quanta coisa avançou, como era difícil há 20 anos atrás. Hoje não, hoje já tem um acesso maior a um Papa Nicolau, a um exame simples de sífilis, por exemplo. Então não tem tanta dificuldade assim, eu acho que faz parte mais da gente ter a conscientização, poxa, eu preciso me ajudar. E eu gosto muito de ouvir esse tipo de argumentação, porque às vezes a gente se prende a essas justificativas. Sim. Ah, mas é difícil fazer o exame, eu não tenho acesso, eu não tenho tempo. E aí a doutora vem e fala, olha, para todo mundo vai ser difícil, e é assim mesmo. É claro. E aí é escolha, a gente que tem que decidir se cuidar ou não. E esse é um raciocínio, essa é uma postura que a gente aplica em tudo na nossa vida. Com certeza. Para começar a fazer atividade física, para começar a controlar suas emoções, em qualquer coisa. A gente fica sempre usando justificativas, mas depois as complicações são mais graves do que o trabalho que você teria tido para fazer desde o começo, a prevenção, não é, doutora? Com certeza. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? E não estamos tão assim, numa situação tão complicada que não podemos ter esse acesso. Basta você insistir, porque são examezinhos básicos, são coisas simples, não tem nada de dificuldade que, olha, é muito complicado. Não, não é. Vai ter que, às vezes, marcar uma consulta, ficar ali na fila, esperando, mas a gente tem que começar a aprender que a vida, eu falo muito isso, minhas pacientes conhecem, que uma frase comum minha, que a vida não é online, né? A gente tem a sensação que tudo tem que ser rápido, imediato, se não for assim eu não vou. Não é assim, né? O organismo, ele é diferente, a gente tem que se dar um tempo de como ele funciona. Então, você também tem que dar um tempo para poder ter esse acesso, né? Não existe nada rápido, porque as pessoas querem tudo rápido. Tudo imediato. Imediato. Não, eu quero agora, só se for agora, se não for agora. Não é assim, eu acho que a gente tem que se voltar um pouquinho, ter um pouquinho dessa conscientização. E aí a gente vê que promoção de saúde é muito mais amplo do que só fazer um exame. É um processo contínuo de aprendizado, de observação, de tentar de novo, de persistir, e que não está só na vida que a gente vê na televisão, na internet, é a vida real, que a gente tem que promover. E quando a gente pensa na vida real, doutora, das mulheres brasileiras, o que a gente sabe hoje sobre a incidência das DSTs na gestação? É muito comum? Infelizmente é muito comum. E o que hoje a gente vê é que a sífilis foi feito em 97, se eu não me engano, um pacto das Américas para diminuir o índice de sífilis congênita, porque era uma grande preocupação. E isso vem sendo conseguido com o tempo, com os anos. A própria AIDS também, ela deixou de ser hoje um tabu. Então, hoje a gente vê pacientes que são portadoras do vírus, tendo filhos, né? E esses filhos livres da patologia. Então, graças ao avanço que teve, o Brasil tem um serviço de saúde excelente na AIDS, vive ganhando prêmios e está numa reconhecimento internacional pelo trabalho que realiza. Então, eu acho que as doenças, Camila, que mais realmente preocupam hoje, na atualidade, é a AIDS, a sífilis, a hepatite B
e o HPV, que está numa prevalência muito alta. Nós temos hoje já numa consideração aí de que praticamente quase que 100% dos casos de câncer de útero, de colo de colo, é por causa de HPV. Então é uma doença que mais mata depois do câncer de mama e é uma DST que prevenível, que você consegue, quando diagnosticada no tempo certo, ela não tem não é drama, porque às vezes a gente acaba vendo a paciente assim, estou com HPV, é um drama. Não tem drama, a gente tem que ser incisivo, tem que ser realmente, tem como curar, tem como tratar. E quando ela engravida, existe aquele pânico todo, né? Não, eu estou grávida, o HPV vai... Não vai acontecer nada. Você vai ser tratada de acordo com o momento que você adquiriu a patologia. Então, tem várias abordagens, né? Não tem como cada caso tem que ser avaliado especificamente. Olha, esse caso vai ser conduzido assim, mas a boa notícia é que sempre tem uma saída, né? Então, é procurar a assistência médica, é ir ao posto de saúde ou procurar o seu médico no consultório, que tem como você pelo menos se conduzir da melhor maneira possível os casos. Não são patologias complicadas. Elas não têm alta complexidade. Elas ficam complexas a partir do momento que você não tem diagnóstico. Né? Então, a falta do diagnóstico que vai levar... Que vai levar ela a ser... porque a gente tem que entender que é esse que é o problema. A gente, às vezes, eu digo assim, tem que estar feliz de ter o diagnóstico. Uhum. Pior do que não ter. Porque aí você não tem, você não vai conseguir, né? Hoje, a gente fala tanto na Zika, o efeito da microcefalia, na Zika e tal, e a gente está esquecendo que a sífilis congênita, ela é muito mais nociva para o feto do que a Zika. E não se trata com a mesma... E não se trata com a mesma. Eu acho que a gente tem que... a importância disso, porque a sífilis congênita, ela é uma realidade. Né? E se você faz o diagnóstico precoce, você consegue impedir. É romper também essa mentalidade do prefiro não saber, Exatamente. Melhor não saber. Faz de conta que não é comigo. Também usa até essa afirmação, o pessoal fala assim, quem procura acha, não quero ficar fazendo exame, porque eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa. Isso é e muito aí vem comum. aquela afirmação, melhor achar logo, se é para encontrar, Exatamente. encontra logo. Porque isso é que vai decidir o sucesso. Exatamente, porque quanto mais rápido você consegue fazer o diagnóstico, mais rápido você vai ser tratado e você vai ter sequelas mínimas. Agora, se você não vai atrás, não procura, melhor não saber, ou então às vezes fica muito preso naquela coisa assim, comigo não, eu sou certinha, eu não tenho... Infelizmente, gente, a gente tem que entender que hoje, quando a gente fala assim, 80%, 90% da população, ela está contaminada com o vírus do HPV, pensa... Isso é muita gente. Então, acho que a gente pensar que a gente está perto, a gente está nos 20%, nos 25% que não, é difícil, né? Então, se a gente tem atividade sexual, né, tá meio que claro que isso pode acontecer. Então, não tem que ter vergonha, não tem que se sentir mal, porque uma coisa que eu acho legal a gente abordar, as mulheres se sentem muito mal quando descobrem o DST. Elas se sentem como se fosse assim um sentimento de que ela não é uma pessoa que fez tudo certo. E não é. É a doença de uma pessoa que não foi correta. Isso, que não agiu corretamente, não é. Né? Então, existem outros meios de transmissão. Às vezes o marido não tem culpa. Porque a primeira coisa que acontece antigamente, há 20 anos atrás, quando a gente ia falar de HPV, que a gente quase não sabia muita coisa, a história da doença hoje, ela está muito mais avançada que naquele tempo, saía briga, saía separação. E não é motivo disso, porque realmente não tem nenhum problema. Tem que se entender, tem que respirar fundo e vamos lá, vamos resolver o problema, principalmente na gestação. Porque quando você vai fazer o pré-natal, você vai fazer uma série de exames, né, que são testes sorológicos que vão dizer
para a gente o que é que está acontecendo com aquela gestação. Então, a segurança da gestação, ela passa pelo pré-natal. Então, a partir do momento que você pegou lá seu teste de gravidez positivo, você procurar assistência médica, você já vai minimizar muito problema. É ali que vai ser feito o diagnóstico. E dali que você vai ter uma segurança de que a sua gestação, nesse ponto e nos outros tantos também, né, como o diabetes, a hipertensão, eles vão ser solucionados. Então, não há motivo de demorar para procurar. E o que é importante também é isso que a gente estava falando no começo, que a rede pública, ela faz um excelente trabalho. Não tem diferença. O Brasil conseguiu, com esses acordos, fazer com que o mesmo pré-natal que a gente faz na rede privada, a gente faz na rede pública. É muito importante isso. Porque as pessoas acham, não, mas eu estou fazendo no SUS, é diferente. Não é diferente. A gente segue o mesmo protocolo. Não tem de protocolo diferente. Pode haver aquela coisa assim, que, lógico, na rede pública não tem tanto tempo para dar atenção, mas existem vários trabalhos aí para isso. Como é que a gente sabe se a nossa autoestima está equilibrada?